Olá, hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre equiparação hospitalar, esse benefício tributário aplicado aí a profissionais de saúde, clínicas, hospitais. Eu sou Stephanie Pacheco, advogada especialista em direito médico, e hoje eu estou aqui com o Diogo Arão, sócio do escritório Paulo & Bechtold, que vai participar aí dessa conversa e falar um pouquinho sobre o assunto. Diogo, conta um pouquinho pra gente como que funciona aqui no nosso escritório esse planejamento tributário para as clínicas. Legal. Então, quando o profissional, né, ou os profissionais nos procuram, a gente faz todo um estudo tributário sobre a real atividade que ele executa. Se é consulta, se é procedimento, quais procedimentos ele executa. Como ele exerce de fato a profissão, como está constituída de fato. E aí sim, em cima disso, nós nos debruçamos sobre a estrutura do cliente para que a gente busque a melhor aplicação tributária. Então, a realidade tributária dele em cenário, o que é feito, e posteriormente o que a gente aponta como mudança ou sugestão ou alerta, né? Muitas vezes o cliente nos procura achando que vai ter uma redução e ele pode até ter aí algum equívoco na contabilidade ou alguma estrutura que não seja vantajosa para ele ou que ele esteja se beneficiando sem o devido fundamento legal. Então, o planejamento tributário ele passa por várias etapas aqui no escritório, onde nós fazemos todo o apontamento real do tributo dele. E para aqueles profissionais que tributam ali no Simples Nacional, mas gostariam de fazer uso desse benefício da equiparação hospitalar, que a gente sabe que não é aplicado aí para o Simples Nacional. É possível essa transição para o lucro presumido e entender se é o momento dessa transição? Uma boa pergunta. Então, hoje a gente, não importa o tamanho da empresa ou a estrutura que o profissional está, o ideal é que ele realize o acompanhamento, esse planejamento em período, né? Uma migração tributária normalmente é indicada em mudança de ano calendário. Posso fazer antes? Há formas de se realizar e dependendo a mudança pode ser realizada assim. Então, eu estou no Simples, já pago o menor tributo possível. É uma grande inverdade isso, né? Porque às vezes no Simples a forma como está sendo recolhido ele poderia estar no lucro presumido utilizando as reduções legais e ter aí uma grande vantagem econômica, né? Uma diferença econômica sobre isso. Então, muitas vezes a empresa, estando no Simples Nacional, ainda assim recolhe mais tributos do que qualquer outra forma de tributação. Então, a gente precisa sempre estar estudando o cliente, estudando a realidade dele para daí saber o melhor benefício. Nesse sentido, às vezes o contador, por um receio, e até um receio legal, né? Porque hoje a legislação ela não sofreu atualizações, o que sofreu atualização ao longo do período, pelo menos nos últimos anos, foram os entendimentos, tanto jurisprudencial quanto entendimentos administrativos da própria Receita Federal. Então, quando o cliente vem nos procurar com o tema, olha, eu sou um prestador de serviço num hospital, tenho um CNPJ lá para fazer o faturamento para o hospital ou até para um consultório odontológico e lá eu executo o procedimento. E o meu contador, ou eu acabo fazendo o recolhimento dos tributos sem a redução devida. Então, é feito todo um planejamento, um estudo, ver se realmente o profissional executa de fato a atividade lá, né, o procedimento, quais procedimentos ele executa, como ele emite a nota, como ele está enquadrado, porque não necessariamente, até pouco tempo, se precisava e havia o entendimento de que o procedimento deveria ser realizado dentro da clínica ou do hospital próprio daquele CNPJ. Então, com alguns entendimentos ao longo dos anos, foi se traçando e readequando a norma para uma aplicação efetiva. O que é uma aplicação efetiva? Então, da melhor maneira possível. O profissional ele presta o serviço no hospital e pode sim fazer uso da redução, desde que comprovadamente execute todos os procedimentos, realize de fato e emita a nota devida para recolhimento dos impostos. A equiparação hospitalar é um benefício fiscal que pode ser aplicado não só para clínicas e profissionais de saúde que executam procedimentos, seja cirúrgico ou até mesmo procedimentos injetáveis como Botox. Mas o entendimento hoje já está ampliado, né? A Receita Federal
tem algumas normativas aí em relação a isso, então serviços de fisioterapia, por exemplo, também podem ser equiparados, serviços odontológicos, né, que não deixam de ser procedimentos cirúrgicos, mas o serviço odontológico temos um entendimento bem recente aí da Receita Federal, que também pode usufruir desse benefício, e inclusive também serviços de terapia ocupacional. Então não é só clínicas ou hospitais de grande porte. Um ponto também que a gente gosta muito de destacar é o profissional de saúde, principalmente o médico, que é plantonista, ou seja, ele não exerce atividade ali na própria clínica, no próprio hospital, ele exerce atividade no local de terceiro. Ele também pode usufruir desse benefício. Acho que ao longo do tempo, os profissionais, a própria Receita Federal e o Judiciário entenderam que o intuito da lei é realmente se aplicar ao profissional em si que executa tal atividade, e não mais uma estrutura, né, como antigamente era necessário de ter um CNPJ, né, para execução naquele local, o serviço é prestado naquele local, com uma estrutura pré-hospitalar já definida, algumas informações necessárias que a Receita Federal, obrigatórias que a Receita Federal exigia. Então, ao passar do tempo, foi-se organizando para uma melhor aplicação legal. A doutora Stephanie tocou num assunto muito, muito debatido e muito procurado, que são as questões de profissionais com atividade vinculada à área da saúde, mas não de fato hospitalares, quer dizer lá o profissional da fisioterapia, o profissional odontológico e algumas outras diversas atividades que acabaram sendo incorporadas a esse entendimento. Então, esse entendimento de consultas que está afastado, mas o procedimento está incluso. Então, teria que entender o quanto é procedimento daquela atividade para daí sim ocorrer o melhor enquadramento. Inclusive, os serviços de terapia, quando ele está atrelado somente à consulta, realmente ele ainda está afastado, né? Esse atendimento que a gente ainda tem hoje. Como a gente contou um pouco, esse benefício fiscal da equiparação hospitalar, ele está previsto em lei já há algum tempo, ele não é uma novidade, mas o que é novidade é que os entendimentos mudaram bastante. Então, muitos profissionais que lá atrás pensavam, não posso usufruir desse benefício, eu preciso ter um hospital dia na minha clínica, eu preciso ter uma internação, esse entendimento mudou ao longo do tempo. Inclusive, a gente tem decisões aí e normativas da Receita Federal no último ano aí, de 2024. Então, muita coisa mudou nesse meio tempo e é um benefício que vale muito a pena, porque a recuperação que a gente tem, que a gente consegue, inclusive, de forma retroativa ali dos últimos 5 anos, ele é muito significativo. Então, vale a pena, tanto pela economia atual, que a gente consegue ali garantir por meio judicial ali, então, a partir daquele momento, a gente consegue fazer esse aproveitamento, como dali para trás a gente consegue também recuperar esse benefício, né? E a gente tem alguns requisitos também. Para recuperação, né? Mas antes de entrar nos requisitos legais, né? Vou aproveitar o gancho da recuperação de impostos, né? Que ela está atrelada lá no CTN aos últimos 5 anos, né? Da data da efetiva solicitação, pagamento de solicitação para ressarcimento. Então, a gente consegue fazer tanto parte administrativa, quanto às vezes o cliente quer fazer o procedimento judicial para que tenha uma sentença favorável, e a partir daquela sentença, sim, fazer a restituição dos impostos com reconhecimento do crédito. São valores muito interessantes. A gente pegou casos aqui na clínica de um único profissional ter prestado vários serviços aí que poderiam ser enquadrados com benefício, ele acabou buscando lá seu valor de receita de 2 anos atualizado aí num valor expressivo. Vamos aproveitar então falar de valores do jogo, que é o que interessa, né, a gente, o profissional. Sim. Por que a gente busca esse benefício tributário? Ninguém quer pagar mais imposto do que deve, né? Exatamente. Então é realmente esse ajuste, né? E com isso, além da economia atual, a gente consegue retroagir. Então a gente teve alguns cases aqui no escritório que eu gostaria que o Dr. Diogo contasse para nós um pouquinho, tá bom. Inclusive desse benefício que a gente conseguiu de forma retroativa. A diferença tributária pode chegar a 70%, né, em recuperação dos valores pagos. Isso quer dizer que
muito embora a minha clínica está lá enquadrada no lucro presumido, logicamente, recolhendo os tributos com uma base de cálculo cheia, né, sem o benefício, vindo a aplicar a redução, a gente pode chegar em valores, o cálculo é muito simples, né, mas aqui no escritório a gente teve casos de profissionais buscando seus 500 mil, seus 700 mil, mais de 1 milhão, profissionais conseguindo recuperar pouco, 50, 60, 70, pelo prazo que estava enquadrado incorretamente, ou as atividades que estavam enquadradas, porque nós devemos entender o seguinte, sempre que, mas eu faço consulta, eu faço procedimento, faço atendimento externo, cada atividade vai ter o seu enquadramento e, dependendo do enquadramento, a gente consegue aplicar a redução só para aquilo, não vou mudar, não preciso constituir mais um CNPJ, dividir minha estrutura, fazer planejamentos aí, que infelizmente ainda há profissionais que vendem dessa forma, mas, volto a dizer, hoje a gente consegue fazer um bom aproveitamento de fiscal, um bom planejamento fiscal, com o devido enquadramento correto de cada atividade, emissão da nota fiscal do procedimento emitida correta, emissão de consulta emitida correta, a consulta ela continua tributando cheio e o valor do procedimento ele vai ter os benefícios tributários legais e você recebe lá os seus impostos recolhidos conforme determina a própria Receita Federal. Até um caso mais recente que a gente teve aqui no escritório foi um caso muito interessante, né, que na verdade finalizou recentemente, de um grupo de médicos plantonistas, né. Foi formada uma empresa desses médicos que prestam serviços para um hospital, ou seja, eles não têm uma sede fixa, mas eles prestam serviço para esse hospital. E aí foi conseguido a aplicação desse benefício, e aí inclusive, desde o momento que a gente conseguiu assegurar ali o direito do benefício, e depois de forma retroativa no período que a ação estava ali em trâmite, né? Então, ou seja, é um caso aí bem prático de profissionais que exercem a atividade em ambiente de terceiro, ou seja, quebra totalmente aquela objeção que a gente tem de eu tenho que ter uma clínica com leitos e tal. Não preciso ser dono da clínica, mas eu posso prestar serviço em locais diferentes, né? A doutora Stephanie, como nossa devida consultora tributária aqui, vinculada a clínicas médicas também, gostaria que ela complementasse aí do que às vezes a clínica, o proprietário da clínica, né, o profissional agora está se perguntando aí, eu sou do Simples Nacional, não se aplica, eu tenho uma empresa pequena, o que eu posso fazer para melhorar, né? Eu acho que isso é de grande potencial de conhecimento, então só gostaria que complementasse. É uma objeção dos profissionais de saúde, até quando conhecem o benefício da equiparação hospitalar, a questão da forma de tributação. Então, a maior parte das clínicas começa ali tributando no Simples Nacional, que realmente, com um faturamento menor, ela tem realmente uma alíquota bem vantajosa. Então, geralmente, as clínicas começam ali tributando pelo Simples Nacional. E aí, conforme a clínica vai crescendo, vai surgindo ali o aumento da alíquota, né? Porque conforme o faturamento vai aumentando, muitas vezes a gente tem um incremento dessa alíquota e aí surge ali a possibilidade de mudança de tributação. Então, muitas vezes a clínica pensa, eu não posso ter equiparação hospitalar porque eu tô do Simples Nacional e realmente o Simples Nacional ele não é abarcado por esse benefício, mas muitas vezes a clínica está no momento, o profissional está no momento que ele já pode ir para o lucro presumido. Então, por isso que é interessante você ter um estudo tributário, um planejamento tributário ali do seu negócio, e aí a assessoria jurídica realmente ela tem um olhar mais diferenciado, às vezes muito, lógico que em conjunto ao contador, mas a assessoria jurídica ela pode oferecer aí de uma forma muitas vezes mais produtiva, mais eficiente, né? Esse olhar, esse planejamento para entender o momento que está a empresa e ver se é aquele momento de ir para o lucro presumido. Então, muitas vezes a gente está pagando mais tributo no Simples Nacional e aí, a depender da forma de como funciona aí essa prestação de serviço, o lucro presumido ele pode ser mais vantajoso para a empresa, porque a gente já aplica o lucro presumido junto com a equiparação hospitalar, o que já reduz bastante ali a alíquota, né? Então, muitas vezes você consegue
ir para o lucro presumido pagando menos impostos do que o Simples Nacional. Exatamente. É importante ter em mente que, independentemente do faturamento, independentemente da estrutura da empresa, o planejamento tributário dela tem que ocorrer anualmente, né? Anualmente, às vezes, algumas estruturas devem ser estudadas até mensalmente para que ocorra um acompanhamento futuro de alguma alteração, né? Todo com o devido acompanhamento de contador, um bom advogado tributarista, para que você tenha o melhor benefício fiscal aplicado à tua empresa. A realidade tributária, né? A gente aqui, às vezes, se depara aqui com planejamentos de clientes aí que vêm com uma estrutura que, de forma equivocada, né, acabam se deparando ao longo do tempo, constituindo empresas, montando, segregando atividades, configurando um grupo econômico, começam a correr um risco imenso e às vezes está pagando mais impostos fazendo malabarismo empresarial. Então acho que a gente consegue, com um bom planejamento tributário, independentemente se é um profissional recém-formado, mas ele conseguindo ter o melhor entendimento para ele naquele momento, tributariamente falando, e às vezes societário, vai pegar outras áreas, né, a parte contábil, ele vai ter a melhor extração do tributo e a grande economia, né? Acho que a vantagem de se fazer um bom planejamento é ter o seu reflexo econômico. Então, para isso, há necessidade de sempre fazer um estudo independentemente do tamanho do cliente. Doutora Stephanie, eu gostaria que você comentasse com o pessoal como foi feito a recuperação de impostos para profissionais da área da saúde, e aí um case específico aqui que eu cito que é recente, que foi recuperado em torno de R$1 milhão, como que foi feito, que milagre foi realizado com ele para que ele conseguisse esse ressarcimento de valores. Essa economia de tributos, realmente, que foi um valor muito significativo, foi conseguida através da aplicação do benefício da equiparação hospitalar, que não é um benefício novo, já é um benefício que já tem algum tempo, né, previsto em lei, inclusive, mas que dos últimos anos para cá foi mudado bastante a aplicação desse benefício, o entendimento da aplicação desse benefício. Então, o que era muito restrito, agora a gente consegue, através de discussões judiciais, a gente conseguiu ampliar esse rol de serviços que podem ser enquadrados nesse benefício fiscal. Nesse caso, era uma clínica de diagnósticos de imagem que presta serviços em ambiente próprio, em estabelecimento próprio, e também presta serviço para hospitais e outros pontos de serviço. Então, a gente conseguiu aí garantir, comprovando ali a equiparação de prestação de serviços hospitalares para essa clínica de diagnóstico de imagem, e a gente teve essa redução muito significativa. Então, a gente chegou aí próximo de R$1 milhão de impostos recuperados, porque com a redução da base de cálculo, como o montante de faturamento era bem significativo, realmente a gente teve uma importante economia de tributos e conseguimos também reaver de forma retroativa todo esse período pago a mais aí pela clínica. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Continue nos acompanhando aí nas redes sociais para mais dicas aí sobre o seu negócio de saúde.